novo nascimento. Eu não quero que você levante a mão, mas se eu te pergunto, você nasceu de novo? Pensa um pouquinho. Se você não nasceu de novo, nós vamos no final deste culto fazer um convite, e você pode, né? O propósito de Deus é você ser evangelizado, para ir respondendo à expectativa do coração dele. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já nasceram de novo. E se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. Se você nasceu do Espírito, você é o quê? Conforme está escrito, o que nasce do Espírito é Espírito. Nós somos um Espírito. Amém? Possuímos uma alma e habitamos num corpo. A nossa composição é espírito, alma e corpo. Deixa eu te perguntar, na tua vivência, né, na tua experiência, como você tem se conduzido? Qual é a parte mais ativa sua? É o seu espírito? Ou é a sua carne? A alma, ela vai estar como um instrumento, uma ferramenta, ou para um ou para outro. Você é mais ativo no espírito ou você é mais ativo na carne? Você é mais espiritual ou você é mais carnal? Você está comigo? Precisamos identificar isso. Eu acredito que existe esse prejuízo de não desfrutar, né, de tudo o que está organizado para a gente ser, para a gente fazer, para a gente ter, porque de alguma forma a gente está negligenciando e a gente vive assim meio rebelde ao verdadeiro propósito daquilo que Deus intenciona na nossa vida. Então a Bíblia diz que se você nasceu do Espírito, é um Espírito. Vai lá em 1 Tessalonicenses. Hoje tivemos uma palavra maravilhosa lá no Toda Terça, né, que é um culto que temos nas terças, lá no Ministério Verbo da Vida, e é transmitido. Você pode ter acesso e desfrutar, né, desse momento toda terça. Acredito que se você procurar lá no YouTube, você vai ter acesso ainda à ministração que tivemos hoje. Quem ministrou foi Sueli, e ela estava falando sobre ser guiado pelo Espírito, né? Jesus disse dessa provisão que nós teríamos: não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus diz: quando o Espírito vier, Ele vai guiar, falando dessa assistência que teríamos da parte de Deus. Mas deixa eu ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero apontar aqui é que a Bíblia identifica o vosso espírito, alma e corpo, a nossa composição. Qual é a parte mais importante? A principal, o espírito. Eu escrevi aqui: usamos do Espírito, e eu não estou falando nem do Espírito Santo, não, eu estou falando desse canal, dessa condição que temos, que somos, né? Somos um Espírito. Então nós usamos desse canal, nós usamos do Espírito para beneficiar a nossa carne e a nossa alma. Ou seja, muitas vezes até o motivo de culto é para a gente se dar bem, é para a gente se sentir bem, é para a gente alcançar resultados.
Então, usamos do Espírito para beneficiar a nossa alma e o nosso corpo. Isso não é o perfeito, porque você tem um valor, né, no qual você quer desenvolver, beneficiar, né, desfrutar. Tem muitas pessoas que se esforçam para buscar a Deus para se dar bem, que elas buscam a Deus para se sentir bem, elas buscam a Deus para ter paz, elas buscam a Deus para prosperar. Então é usar dessa condição espiritual para beneficiar a alma e o corpo. Isso é bom, mas não é o perfeito. O perfeito seria nós utilizarmos ou usarmos da alma e do corpo para o propósito do Espírito. É por isso que Paulo fala, né, apresento o meu corpo em sacrifício. Apresentar o corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é apresentar o corpo em sacrifício? É utilizar do corpo para esse propósito, né, de corresponder ou de beneficiar o Espírito. Muitas vezes os nossos momentos de culto, eles não são tão produtivos, porque o nosso corpo está roubando a cena, né? A gente fica preguiçoso, a gente fica acomodado, levantar a mão não quer levantar, não tem a disposição, abrir a boca para falar, a gente não faz, e a gente fica só de corpo presente. Eu vou te dizer, você está sendo tolo, você está desperdiçando uma oportunidade, você está se deixando ser carnal, onde você quer usar do Espírito para beneficiar a sua carne, quando na verdade a gente deve apresentar o nosso corpo como esse instrumento para possibilitar, né, essa desenvoltura, esse mover do nosso espírito em resposta a essa oportunidade, que é a comunhão com Deus, que também é em espírito. Mas eu quero destacar primeiro isso: você é um espírito, se nasceu do espírito, é espírito. Você pode não se sentir, mas se você nasceu de novo, você é um espírito. A nossa composição é espírito, alma e corpo. Qual é a parte mais importante? O Espírito. Eu posso citar, né, João capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, e para te ajudar, aquele que cultua, faça isso em espírito. Então o nosso espírito, ele precisa estar ativo para o nosso culto acontecer. Tem muitas pessoas que elas vêm para a igreja e elas não ativam o Espírito. Elas ficam acomodadas, querendo usar do Espírito para beneficiar apenas a alma e o corpo. Elas querem se sentir bem, elas querem ficarem animadas, elas querem se conduzir bem na vida. Isso ainda te deixa na condição de carnal, quando visa somente esse interesse, esse valor nessa área natural, onde seria o contrário, a gente fazer uso do nosso corpo para ministrar, para ser instrumento, né, para possibilitar o nosso culto completo, espírito, alma e corpo, né, levados nessa condição. Então, Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem façam isso em espírito. Então o nosso culto, ele vai ser bem sucedido, ele vai ser completo, se a gente entender essa responsabilidade e a necessidade do nosso espírito estar ativo. Diga: o meu espírito ativo. Amém? Essa atividade espiritual, irmãos, envolve, né, fé. Olha o que diz
Gálatas capítulo 5, abre lá, eles podem nos ajudar também colocando aí. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Está comigo? Diz assim: se vivemos no Espírito, o que devemos fazer? Andemos também no Espírito. Por que sabemos que vivemos no Espírito? Porque quem nasceu do Espírito é Espírito. Se você nasceu de novo, você tem vida, você vive no Espírito. Agora, depois de viver no Espírito, o que a Bíblia espera? Que você ande no Espírito. Esse andar no Espírito é o ponto que eu quero mexer com você. Esse andar no Espírito é permitir ou contribuir ou cooperar com as condições espirituais, né, que se esperadas por Deus. O corpo, né, tem os seus sentidos, e o que se espera do corpo? Né, que eu faça uso, estou falando agora, né, estou fazendo uso dessa estrutura, eu estou vendo com os meus olhos, meu tato está testificando, né, a realidade das coisas. Isso é o que se espera do corpo. Ele está ativo, ele está correspondendo. A alma, os sentimentos, as emoções, a gente tem isso. E o espírito, a parte espiritual, né, que envolve o que é andar no Espírito. Eu digo, fé é uma condição que foi dada para a gente, e isso está no nosso espírito. Andar por fé, né, agir em fé, é uma condição espiritual. Então, o que é andar no Espírito? Eu digo, colocar em prática o que a Bíblia diz. Isso é uma atribuição, né, que é o Espírito que possibilita, através do crer. A Bíblia diz, levantando mãos santas. É a Bíblia que diz. Então, se eu creio e entendo, tenho um propósito nisso, eu me sujeito, eu levanto as minhas mãos. Eu considero levantar as mãos em resposta ao que a Bíblia diz, andar no Espírito. Você está comigo? Eu estou correspondendo à verdade espiritual, a essa comunicação. Deus é Espírito, a palavra é espiritual. Então eu sou da fé, eu creio, eu me sujeito, levantando mãos santas. Eu levanto mãos. A Bíblia fala, né, sobre condições que é dada pelo Espírito. Falar em línguas é uma condição espiritual. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo concede ao nosso espírito palavras. Então, quando eu creio e eu me permito ou consinto em fluir nessas línguas, eu estou andando no Espírito. Orar em outras línguas é uma demonstração que você está seguindo, você está se movendo no Espírito. Você está comigo? É nessa plataforma, irmãos, que Deus espera a gente envolvido, dedicado, determinado. Quando nós não cooperamos assim, a gente está contrariando as possibilidades, a expectativa, né, do coração de Deus. Às vezes a gente fica esperando que Deus promova um mover, e que esse mover é quem vai me tirar, né, do meu estado passivo, acomodado.
Não, suas mãos não vão ser levantadas por um agir de Deus. As suas mãos serão levantadas por uma iniciativa sua. Você está comigo? Falar em outras línguas não vai ser uma iniciativa de Deus, vai ser uma iniciativa sua. Ele concede e você fala. Agora, qual a razão de estarmos aqui hoje à noite? Cultuar, corresponder. A gente está num processo de desenvolvimento. A gente foi atraído por Deus, né? Se você nasceu do Espírito, é Espírito. Então eu vou te dizer, fé é uma coisa que Deus te deu, você tem fé. A tua fé pode estar tumultuada com dúvida, mas eu tenho sido tão abençoado em considerar aquilo que Jesus disse. Ele disse, crê somente. Então a gente precisa ter essa definição. Eu mesmo tenho me posicionado e tem sido muito bom para mim, porque eu fecho a porta para a dúvida quando eu acolho essa instrução. A única coisa que Deus quer que eu faça é que eu creia somente. Então, eu não me abro para possibilidades, para dúvida. Eu digo assim, né? Tem pessoas que se acham um inspetor da verdade. Parece que eles têm essa incumbência da parte de Deus de averiguar. E essa averiguação tem deixado eles com dúvida. Será que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo? Ei, você não foi chamado para ser um inspetor. Crê somente. Se defina, Deus existe, eu creio, assunto final. A palavra de Deus é a verdade. Então eu elimino esse roubo da minha força, da minha determinação. O que a Bíblia diz é a verdade. Então quando a gente fecha esse assunto, fica fácil de eu colocar em prática o que a Bíblia diz sem interferência. Levantar as mãos, será se é necessário mesmo? Será se isso é de Deus? Ou foi Paulo que pensou sobre isso? Eu não sei, estou em dúvida. Não. A Bíblia diz, eu creio, está decidido. Levantar as mãos é uma instrução de Deus e eu correspondo. Isso é andar no Espírito. Enchei-vos do Espírito falando. Diga, falar é necessário. Amém? Falando o quê? A Bíblia falando salmos, cantando hinos, são tudo condições atribuídas, né, a essa responsabilidade espiritual. Quando eu me deixo levar para essas condições, eu estou andando no Espírito, ou seja, estou correspondendo à expectativa. Se Deus me deu vida no Espírito, é para continuar morto? Se você nasceu do Espírito, você é Espírito. E se você vive no Espírito, se expresse. Ande no Espírito. Tem muitas pessoas que nasceu de novo, é um espírito, vive no Espírito, mas não se expressa espiritualmente. Você está errado. Não é para isso que você foi salvo, não é para isso que você nasceu de novo. A gente precisa cultivar essa condição espiritual. Você está comigo? Deixa eu cobrir tudo, né? Que me veio ao Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16, abre lá. Romanos 8, 16. E a gente vai ter um tempo, né, de colocar em prática isso. Você pode, foi para isso que você veio. Você não veio para uma condição natural, você veio para condição espiritual e está em você. É você que cultua
Versículo 16 diz: o próprio Espírito testifica com quem? Com o nosso espírito. Olha que o relacionamento do Espírito Santo é com o nosso espírito. Daí a necessidade da gente estar ativo espiritualmente, sensível espiritualmente. O irmão Reiga fala da gente exercitar, treinar o nosso espírito, ter mesmo essa sensibilidade, essa consideração, e reconhecer: sou um espírito, o meu espírito. Eu não vou entrar no assunto de ser guiado pelo Espírito, mas é uma forma, né, de você estar consciente dessa parte espiritual de uma forma mais frequente. Aqui diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Então vamos lá. O Espírito não testifica com a alma. É por isso que você não tem que sentir emoção ou ter um sentimento para considerar: o Espírito está agindo sobre mim. Olha como é sério isso. Tem pessoas que, por não entender, elas vêm para o culto e ficam nessa expectativa: tomara Deus se mova na minha vida. E eles ficam esperando esse mover na alma, nos sentimentos, nas emoções. Mas a responsabilidade de Deus é que o Espírito vai testificar com quem? Com o Espírito. Você sentindo ou não, está acontecendo. Você está comigo? Porque coisas são certas. O Espírito Santo é real e está com a gente. Se você nasceu do Espírito, você é um Espírito. Todos aqui que nasceram de novo é um Espírito. Se você vive no Espírito, é sua responsabilidade se mover, andar no Espírito. Está comigo? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, ou seja, a comunicação é espiritual. É nessa condição que a gente é consolado, que a gente é ensinado. Tem muitas pessoas questionando: Deus disse que está comigo, mas parece que é como não estar, porque eu estou sozinho. Aí a gente recorre a terceiros: ore por mim. Tenha misericórdia de mim, me ajude, faça alguma coisa. E cadê Deus na sua vida? Não sei. É porque Deus é Espírito. E Ele propôs que essa assistência seria no Espírito. Mas você está esperando que seja na alma ou no corpo. A cura que você precisa no corpo é o teu espírito que recebe. Você está comigo? A consolação que você precisa na alma é o teu espírito que recebe. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Daí a importância do nosso espírito estar ativo. E isso está na tua administração, porque se nasceu do Espírito, é Espírito. E se você vive no Espírito, compete a você andar no Espírito. Agora eu te pergunto: para que se vem a um culto do Espírito? Amém? Se exige mesmo essa correspondência, né? Essa corresponder nessa condição. Mas vamos lá. Queria que você fosse para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 8, diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por que olhos não viram, ouvidos não ouviram?
Porque o Espírito de Deus testifica não é com os sentidos, o Espírito testifica com o nosso espírito. Aí o versículo 10 diz: mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não é coisas espirituais com naturais. Não é coisas espirituais com intelectuais. É coisas espirituais com espirituais. Você está comigo? Aí ele diz assim: porém, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas vai se discernir espiritualmente. Eu te pergunto, você está nessa condição de homem natural, de pessoa no natural? Qual é a característica dessa pessoa? Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então o Espírito concede línguas, você não fala. Você está comigo? O Espírito dá a inspiração, né? Aquela insinuação, levantar mãos, você não levanta. A Bíblia diz: falando, você não fala. Você está se colocando nessa condição de natural. Você está só limitado à condição natural. E por que vim à igreja? Porque eu quero usar do Espírito para abençoar minha carne e minha alma. Quando na verdade é para usar da carne, do corpo e da alma para contribuir com o Espírito. E correspondendo assim, eu te digo, você vai ser achado idôneo e você vai ser um participante da graça, da vida, da unção. Agora, capítulo 3, versículo 1, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então o apóstolo Paulo também está identificando outro comportamento carnal. Ele disse: eu não pude falar a vocês como a espirituais. Vocês não estavam ativos, responsáveis espiritualmente. Vocês se deixaram estar numa condição carnal, aonde as coisas naturais são valorizadas. Ele diz: porque se há entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? E eu poderia aqui aumentar preocupação, ansiedade, medo, tentação. Vim para um culto e não está determinado a romper com isso e pegar dessa oportunidade que Deus nos deu. Somos um espírito agora. Podemos responder, nos movermos em espírito. É um feito extraordinário. Ele nos deu vida no nosso espírito. Temos vida e vida em abundância. E não somente isso, né? Concluo levando você para João capítulo 14. Olha que verdade poderosa. É até pecado a gente ter uma verdade dessa e não corresponder. João 14, versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu te pergunto, o Espírito habita aonde? No nosso corpo, na nossa alma ou no nosso espírito? Você está comigo? O Espírito testifica com o nosso espírito. Então não temos necessidade de sentir algo. Não temos necessidade de uma emoção para poder nos responsabilizarmos. Deus está aqui. É por isso que desse púlpito aqui você não vê a gente apelando muito para as emoções. Estou vendo um anjo aí, está passando um anjo. Não, a gente não ativa as emoções, porque isso só vai te causar um sentimento, mas não vai promover uma edificação, uma experiência. Mas a gente desperta para essa verdade. Ei, Deus organizou as coisas, Deus resolveu a base, Deus ativou o seu espírito. Você agora vive no espírito, e se você vive no espírito, você pode responder andando no espírito. Se você nasceu de novo, você tem fé, e essa fé pode colocar você em atividade espiritualmente. É só você reconhecer, é só você ser responsável. E se você percebe nessa tendência de carnal e espiritual, eu digo, pula fora dessa condição, seja espiritual. Faça valer essa determinação. Eu tenho misericórdia de pessoas que nasceram de novo, tudo direitinho. Se nasceu do Espírito, é Espírito. Mas por não ter esse conhecimento, ou não desenvolver essa responsabilidade, eles vêm à igreja culto após culto, na expectativa, quando é que Deus vai me ver? Quando é que Deus vai ver minha causa? Quando é que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Eu te digo, Deus já te viu quando Ele te atraiu, quando Ele te convenceu, quando Ele fez esse grande milagre de você nascer do Espírito e ser um Espírito, de estar vivo, ativo e agora estar livre para decidir. Você está comigo? No Espírito, a Bíblia diz assim: quando o Espírito vier, Deus apresentava, uma grande expectativa. Quando o Espírito vier, Jesus disse: não se ausente até que do alto você seja revestido de poder. Uma expectativa nessa vinda do Espírito. A Bíblia deixa claro para mim, e se você crer, para você também, coisas que Deus intenciona fazer na nossa vida pelo Espírito. Diga, fazer na minha vida pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele ensina, ensinado pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele guia, guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele consola, consolado pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele ajuda, ajudado pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele dá lembranças, ser lembrado pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele diz o que nós devemos fazer, instruído pelo Espírito. A Bíblia diz que Ele vivifica o nosso corpo, curado pelo Espírito. Ou seja, tudo que uma pessoa necessita aqui nesse mundo, Deus já deliberou, vai ser feito pelo Espírito. Vai ser feito pelo Espírito. Vai ser feito pelo Espírito. Por quê? Deus trabalhava na expectativa do Espírito agir no teu espírito. Porque se o Espírito agir no teu espírito, você recebe a cura que você precisa.
Se o Espírito agir no teu espírito, você recebe a direção que você precisa. Se o Espírito agir no seu espírito, você recebe a consolação que você precisa. A razão disso não estar chegando a gente é porque a gente não está correspondendo. A gente está sendo o homem natural, a pessoa natural. Vem para o culto, mas com o espírito desativado. Uma ilustração, né, do que é um espírito desativado. Com essas coisas modernas hoje, dá para a gente entender. Normalmente as pessoas elas estão dependendo de uma conexão. Quem não fica preocupado se ele percebe que está sem internet? Porque provavelmente seus contatos de WhatsApp, de Telegram, dependem dessa conexão. Agora imagine o que é você estar desconectado. Essa parte está parada, não está? Então provavelmente tem mensagens acumuladas. Tem informação de Pix que você nem recebeu. Você está preocupado, meu Deus, e aquele dinheiro? E a informação já está lá, mas está onde? No espírito do celular. Amém? Está nessa onda, nessa nuvem. O que faz para participar? Se conecta. Ou seja, por decisão você ativa. Não é assim? Ah, meu Deus, está desativado o Wi-Fi. Qual é a senha? Qual é a senha? Olha a responsabilidade que você tem de estar no espírito do celular. Da mesma forma em Deus. Essa capacidade de se conectar com o espiritual está em você. É lá onde você vai ter as respostas. É lá onde você vai ter a ajuda. Coisas que você está esperando. Fora de área. Você vai ficar surpreso com a quantidade de mensagem que tem da parte de Deus, te dando resposta no dia que você se conectar. O que você está esperando? Se nasceu do Espírito, é Espírito. Você é um Espírito, diga, eu sou um Espírito. Se você vive no Espírito, o que se espera de você? Que você ande no Espírito. O que é andar no Espírito? É corresponder à verdade espiritual. A Bíblia diz, eu creio, está decidido. O que a Bíblia diz, levante mãos santas, levanta. O que a Bíblia diz, falando, fala. Oh, aleluia. Vamos ficar em pé. Você foi ensinado. A gente está diante de uma oportunidade de cultuar. Deus é Espírito. Importa que aqueles que vão cultuar em espírito. Oh, aleluia. Eu queria que você se movesse no espírito. Com essas coisas básicas, levanta as mãos, queira levantar as mãos. Às vezes ajoelhar-se também, de reverência, de querer dar honra a essa presença. Se Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, por que não querer demonstrar isso? Se é a Deus que nós estamos servindo, se esse culto é mesmo comunhão com Deus, por que não dobrar os joelhos? Por que não tornar essa realidade espiritual apresentada pela palavra como uma experiência vivida? Não faz de conta, não aquela coisa distante. Faça alguma coisa. Não seja um homem natural que não aceita as coisas do Espírito, que resiste. Não. Você tem fé. Você pode se mover. Você pode corresponder. Oh, aleluia. Oh, se você é batizado no Espírito Santo, começa a falar em outras línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo e não fala em outras línguas, saia do seu lugar, venha aqui na frente.
Essa busca é um ato espiritual. Isso é uma ação, isso é um obedecer. Se você não é batizado e não fala em outras línguas, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Porque são condições. É o evangelho, é as boas novas. Oh, aleluia. Levanta as mãos. Oh, rabacate, arabacate, obrama, ticante, obroco, braba, chei. Ora em outras línguas na expectativa do Espírito está realizando em você e por meio de você. Abracate, abrante, cachalabra, alaba síria, chalaba cobramante, omambro, compramente, canchalaba raia. Estamos num culto da expansão, dá lugar. O rabacate, arabacante, brobracante, abrande, canchaba, delabro, cobrabi, abracate, cachalabro, bebiha. Ni compro brama mama mama xerequecha, de ni ombro procure que te acachalabro baba, ne canchalabra cachalabra cachabaha, doro brama mama xerecanchalabra cachalabahaia. Quando falamos em outras línguas, isso é um feito, isso é uma ação do Espírito. O rabacate, arabacate, alabrobia, chobroco, brababa, de cancha, labacantia, bromeme, camamo, romari, de combromante, o comprame, macacho, lobraba, de labracantia, bromama, xericantia, de lobraminte, o lobracantia, labahai. O rabacate, alabrocombra, babacate, alabrocombra, babá, de mim, combromama, xericantia, bromama maxerecancha labaha, de lavrocobra baba xerecancha labaha, o rabacacha labahaia. Eu vim cultuar. Esse é o meu culto. Chiambra abacacha labracacha labahaia. Kiriambra bakacha labracacha labahaya. Kiremembrom ramachi cancha labaha. Kirianda rabacobra baba xericancha laba xericanta ba. Deliambra mama maxericancha laba yashora. Deniamama cholo probobo xericancha labaha. Nicancha brocobra baba haxe. Enchei-vos do Espírito falando. Enchei-vos do Espírito falando. Chilebe cobra mante, canchala bramima, macobra barra. De cantia mamacho bromama. De combra ma, brocombra mama xeria. De liambra baba. Canchala bracantia, brabebe carabacobra barra. Cachalabra colchabra cachalabra catalabahaya. Canchalabra cobra baba baba babaha. Oh Pai, estamos respondendo. Sim. Obrigado por tua obra. Somos um Espírito. Somos um Espírito. O teu Espírito, Senhor, testifica no nosso espírito. Ora becante e cante abacobrababahai. Fala em outras línguas, deixando a tua atenção ativa no espírito. Ora bacate alabrocote cate alabracanta alabahaia. Quando vos reunis, uns têm salmos, outro tem cânticos. O que compete a você? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito?
Ia monomro me canti di mi octobra, manti corri mi dari mi abra mamachei, decanda no mama show. O espiritual ativo, o espiritual em movimento, somos. Ia ne coni no mani conoro menere no rori canderi mia, decanta la me compromi ba bros. De louco pra mamar xericante alabá. Respostas, ajuda, consolo, direção. Ei, xarabacate alabracante cante alabá. Dine mi ombro ma, chorobri mi ombro cobra barra. Ora me chabarraia. Deixa fluir um cântico. Vamos servir ao Senhor cantando cânticos espirituais. Somos um espírito, nós podemos ter expressões. Cantarei com o Espírito. Cantarei com o Espírito. De canta bacobra babacacha labracacha labahai. Senhor, é minha força, minha porção. Isso. Salmos. Tu és o meu galardão. Tente andando pra mamamá. Tu és o meu Te compra ba, te queijo, compra ba. Te mamamamá. Teu bem mais precioso. Urabaia cacha labracacha baha. Meu bem mais Abacacha precioso. labracacha labaha. Meu bem mais precioso. Mamamamamá xerecancha labrabaia. Meu bem mais precioso. A minha rocha, o meu chão. A minha força, redenção. Oh, rabacacha labahaia. O nosso culto acontecendo. Duplo sangue. O nosso culto acontecendo. Diga o meu culto. Meu culto. Ei, minha cachalabra, adoração. bahaia. Ei, cachalabra, bahache. Muito bom, pode continuar. Te adoramos, ó Te cachalabra, baha. Tu és tudo. Ei. O que nós precisamos. Nós te exaltamos. Aqui. Nós te exaltamos, fiel. Deus fiel, Deus bom. Ei, justos são todos os teus caminhos, Senhor. Telebecombra-mantia, broco-brababá. Nada nos falta, nada nos falta. Oh, rabacacha, labracacha, labracacha, labahai. Nada nos falta. Oh, rabacacha, labracacha, labahai. Direção, o Senhor nos guiando. Oh, rabacacha, labracacha, labracancha, labahaia. Consolo, a consolação do Espírito. Oh, rabacancha, labracancha, labracanda, labahaia. De labramancha, procombrama, checancha, labaha. Certeza. O Espírito testifica verdades, certezas. Espírito Santo, Celebriou brabaca, tchalabraca, tchalabarraia. dependemos Santidade, de você. a santidade, santificação. Espírito Santo, Oh, rabaca, tchalabarraia. Libertação. Espírito Santo, Oh, libertação está acontecendo. Pessoas sendo tiradas de condições. Espírito Santo,
libertas, livres. Sopra, Espírito Oh, cura. Cura acontecendo. Santo, Espírito Santo. Oh, rabacate alabrocote abrocobra barra. Estamos imersos, batizados. O Espírito Santo de Deus está se movendo, Espírito Santo, realizando sua obra. Não estamos sozinhos. sem você Ei, nada podemos fazer. eu não sou um homem natural. Oh, rabacate alabracate alabarraia. Oh, rabacate alabrababaxerecante alabarra. Decante alabacobra bababaxerecante alabarra. Cante alabarraca alabarracante alabarraia. Sem você Oh, rabacante abaxerecante alabacobra babababababababá. Espírito Santo, Ei, canchore que te cachalaba cobra bababababá. Espírito Santo, Ei, cachalabra cachalaba. Ei, cachalabra coche canchalabra coche canchalaba. Oh, halabaxere canchalaba. nada podemos fazer. Ei, xaraba cachalabra cantaba. Ei, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Oh, rakachala brocote canchala bahaya. Aleluia. Faz a tua oração. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. Ora bacate alabacobra canta labarraia. Obrigado, Santo Espírito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Está comigo. Eu reconheço, está comigo. Eu tenho a tua ajuda, Espírito Santo. Obrigado, está comigo. Eu creio, eu reconheço. Me ensina, me guia, me dá lembrança. Vivifica o meu corpo. Realize sua obra, me santifique, sendo transformado de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Sendo transformado, eu me dou a essa transformação. Eu quero, eu almejo. Eu tenho expectativa nesta obra, sendo transformado. E não vou voltar do mesmo jeito. Estou debaixo da sua ajuda, Espírito Santo. E Espírito Santo. Ei, provisão, provisão, ajuda. Não vos deixarei órfãos, terei cuidado. Estou providenciando ajuda. Ajuda sempre, para sempre. Nos expomos a essa condição abençoadora
batizados no Espírito Santo, imersos no Espírito Santo. Oh, rabacate alaba rocote cate alaba copra cate cate alaba rai. Precisamos ter intenção de ir mais longe. Oh, rabacate alaba rocote cate alaba copra cate cate alaba copra canta alaba raia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Te damos graças, Senhor. Você pode parar agora. Eu queria dar um testemunho ou contar. Pode sentar. Olhe como é importante, irmãos, essa necessidade da gente corresponder. Eu vou te dizer, estamos muito acomodados. Eu acho que a gente não tem entendido, e digo isso não reprovando o que foi feito hoje. Eu acho que fizemos bem. Mas como crente dos dias atuais, eu acho que está um pouco diferente. Nos anos de 1990, na verdade era 1988. Faz tanto tempo que até para lembrar dá trabalho. Estava tendo um avivamento aqui na cidade de Campina Grande, e eu atribuo a vinda do pastor Band para Campina Grande em resposta a esse avivamento. Tem uma vigília aqui nessa cidade, em uma das igrejas, porque não era uma denominação, não. Era grupos de todas as denominações sendo despertados para essa valorização de buscar a Deus. Tinha uma vigília em uma das igrejas aqui na cidade, que era orando em línguas, toda a vigília. Tanto é que só ia para a vigília quem era batizado no Espírito Santo, porque uma das condições era que as orações fossem em línguas. Agora imagina o que é a noite toda você nessa determinação. Hoje a gente ora 15 minutos, já está pensando, o pastor está meio exagerado hoje. Essa busca, essa valorização. A liderança desse movimento entendia que precisava explorar essa condição dada por Deus. Resultou em tanta coisa maravilhosa. Eu sou fruto dessa semeadura por parte de pessoas, onde um avivamento foi introduzido, e Campina Grande ela é diferenciada no quesito movimento de Deus, por sendo gerados nessa condição. João Gabriel fala algo com respeito aos jovens, nessa questão do legado. Eu achei interessante e vale para a gente hoje nesse sentido, né? Ele disse que ficam muito cuidadosos com o jovem que já nasceu no verbo da vida, que já nasceu no meio das manifestações do Espírito, dos dons, porque se não tiver cuidado, ele considera isso comum, ao ponto de não valorizar, como aqueles que um dia viveu sem. E Deus tem despertado os nossos jovens para esse legado do que aconteceu, ser um valor que eles vão levar à frente. Eu falo a mesma coisa, né? Tem pessoas que já nasceram no verbo da vida, as bênçãos, o batismo no Espírito Santo, tudo é tão acessível, tudo é tão fácil, que a gente chega a sobejar e não dá o valor devido. Mas isso é tão precioso, gente. Isso é tão profundo, isso é tão glorioso, que eu acho que a gente precisa dar uma acordada
o privilégio de falar em outras línguas. Era para ter um comando para a gente dizer: pare, irmãos, pare, tá bom. E você está entendendo que privilégio estar sendo coparticipante, o Espírito Santo de Deus me concedendo e eu falo. Mas não. Precisamos valorizar essa grande oportunidade na qual nós estamos inseridos. Seríamos mais eficazes se a gente soubesse utilizar esses meios que foram dados. Queira mesmo. Esses cultos do Espírito, eles foram pensados para dar oportunidade das pessoas se aprofundar no Espírito. E não é só o ministro que deve. A nossa expectativa é quando vos reunis, uns têm salmos. Cadê os salmos? Outros têm hinos. Cadê os hinos? Outros têm revelação. Cadê as revelações? Aí a gente conclui: é porque Deus não quis. Não, é porque a gente não quis ficar tão profundo que essas coisas fossem percebidas e fluíssem. Eu estou te educando para as próximas oportunidades. Servir a Deus. Se vive no Espírito, cumpra o seu propósito. Ande no Espírito. Aleluia. Se você está aqui hoje e ainda não entregou sua vida, não nasceu de novo, esse é seu momento. Vir numa igreja quando não é crente, eu digo, só pode ser Deus agindo na sua vida, e você não pode deixar isso passar. Tem alguém assim que veio, ainda não é convertido, mas está vindo para a igreja? Isso é um sinal que Deus está agindo na tua vida. Se é assim contigo, levanta a mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Ou se você está aqui, já é crente e não é batizado no Espírito Santo. Isso não é uma invenção nossa, não. Foi Jesus que disse. Da necessidade. Ele disse: não saia, não se ausente até que você seja